Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um webinar. Enquanto as pessoas vão entrando aqui, a gente vai conhecendo cada um dos participantes, enfim. Vamos testando com vocês se áudio e vídeo estão bom. Se vocês já estiverem me ouvindo, o André, Daniel, Henrique, Joel, Luana, enfim, comentem aqui no bate-papo se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio está bom para vocês. E a gente vai ajustando nesse início para ter bastante qualidade, né? O conteúdo está bem extenso, então é importante que vocês estejam ouvindo bem. Daniel, Henrique conectado, perfeito. Antes da gente... Daniel tá ok. Beleza, Daniel, obrigado. Henrique também tá tudo ok. Perfeito. Enquanto a gente não inicia o conteúdo que a gente se propôs a trazer hoje, eu vou me apresentando, já passo também um resumo do que a gente vai ministrar hoje aqui, compartilhar com vocês em relação ao conteúdo que a gente planejou. A gente falou muito dos desafios, né, de quem está começando uma operação, em conseguir ter e planejar um e-commerce de sucesso, e obviamente que isso não é uma receita de bolo. O que a gente vai fazer aqui é compartilhar com vocês o que acontece para a maioria dos outros lojistas, lojistas que a gente vivenciou em outras oportunidades. Eu tenho 9 anos de comércio eletrônico, trabalhei nas principais, nas mais conhecidas, vamos dizer assim, plataformas de e-commerce, e obviamente que isso fez com que eu tivesse um histórico e um know-how de lojas que deram certo e lojas que não deram certo, né? Embora tenham existido uma onda de muitos e-commerces durante muito tempo, fizeram a implantação, colocaram essas lojas no ar, muitas dessas lojas, algumas delas não passaram nem do primeiro ano, e muitas delas não existem mais, ou não são lucrativas, ou estão sendo sustentadas por uma outra fonte de faturamento. Então, o que a gente vem aqui é simplesmente compartilhar, principalmente as escolhas erradas desses lojistas, e escolhas essas que você pode evitar colocando um e-commerce no ar, ou você pode evitar tendo uma loja recente e não tendo resultado em vendas, você pode evitar também esses erros. Tá? A Jet ela é uma plataforma de e-commerce no modelo SaaS, então ela também tem muitos clientes, e quando ela traz essas iniciativas também é justamente para conseguir compartilhar um pouco do conhecimento gerado através do ecossistema e da experiência que a própria plataforma tem. Então, o que a gente vai fazer aqui é isso, compartilhar os principais erros, as principais decisões erradas desses lojistas em diferentes pontos. A gente escolheu 4 pontos para a gente compartilhar com vocês aqui. A primeira delas é a escolha da plataforma e quanto essa escolha pode impactar talvez no sucesso do teu e-commerce, ou o jeito que você escolheu, os critérios que você escolheu para decidir com qual plataforma trabalhar também podem impactar nesse ponto. Meio de pagamento, então entender se meio de pagamento é só avaliação de custo de taxa, qual a diferença entre os modelos de meio de pagamento, quando escolher um, quando escolher outro. A gente tem também o desafio em vendas, depois que você coloca a tua loja no ar, escolhe o meio de pagamento, você tem um desafio enorme de conseguir fazer os seus primeiros pedidos acontecerem. Então, obviamente que dentro disso tem decisões que você pode tomar erradas ou não. E no final, a gente vai falar sobre o desafio das recorrências. Então, quase 10 vezes mais barato você vender para um cliente que já comprou de você do que vender para um cliente novo. Mas muitas das lojas acabam não tendo uma estratégia bem definida para essa venda recorrente, em poder comunicar para a mesma base, quais são as melhores formas de você conseguir comunicar para essa mesma base, para clientes que já compraram de você, qual é a hora certa, como segmentar. A gente vai tentar compartilhar isso em praticamente 40 minutos, 50 minutos que a gente tem aqui para fazer isso. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, você pode interromper no meio da nossa transmissão, aqui no meio do nosso conteúdo, não tem problema nenhum. Comenta aqui do lado no bate-papo, deixa sua pergunta, e aí eu vou acompanhando as suas perguntas e vou respondendo elas na medida do possível, tá? Então, a gente vai começar. Eu preciso só... Vou esperar mais uns 2 minutinhos
e enquanto as pessoas chegam aqui para a gente poder dar início, tá? Enquanto as pessoas não chegam, eu queria perguntar para você que está aqui vendo, se você já tem um e-commerce ou não. Então responde aqui no bate-papo, já tenho e-commerce, não tenho e-commerce. E se você já tem e-commerce, escreve, já tenho e-commerce e meu segmento é, e comenta qual segmento que você atua. Porque na hora da gente dar exemplos, durante todo o webinar, a gente pode dar exemplos utilizando o seu próprio segmento, o próprio segmento de atuação. Então fica um pouco mais real do que eu dar exemplos aleatórios aqui. Pode ser que, às vezes, um exemplo que a gente dá aqui sirva para você. Então comenta aqui no bate-papo se você já tem loja ou se você não tem. E caso você já tenha, qual o segmento que você atua. Estão chegando mais pessoas. Lucas também acabou de chegar aqui. Ainda não tenho, penso em abrir um e-commerce de moda. Fechado. Joel, Lucas, Denner, Daniel, André. Comentem aqui no bate-papo qual o segmento de vocês e se vocês têm e-commerce ou não. A gente consegue talvez usar exemplos dos próprios, de vocês mesmos, né? De vocês que estão assistindo esse webinar aqui. Já dando início no nosso webinar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a escolha da plataforma de e-commerce, né? Muitos lojistas acabam entendendo que essa é a primeira decisão que ele precisa tomar. O mercado brasileiro de plataforma de e-commerce, ele é muito vasto de soluções. Então hoje no Brasil existem algumas dezenas de plataformas de e-commerce, cada uma delas atuando em um modelo particular. Então eu resumiria os modelos em open source, em plataforma SaaS e desenvolvimento próprio. Seguindo esses três modelos, escolhendo um desses modelos, ainda para baixo tem as diferenças de comercialização. Então algumas plataformas vão te cobrar um preço fixo por pedido, uma mensalidade fixa, outras vão te cobrar um percentual sobre as vendas, enfim, cada uma tem um modelo específico de trabalhar. E o que a gente percebe durante todo esse tempo, que são os principais erros, né, dos lojistas na hora de escolher uma plataforma de e-commerce, é escolher essa plataforma pelo custo. Então, a grande maioria dos clientes que tiveram problema na tua operação, ou que tiveram que migrar para uma outra plataforma em um curto espaço de tempo, foram clientes que escolheram plataformas pelo custo. Então, foram atraídos para uma plataforma de baixo custo, foram atraídos para uma plataforma, às vezes, com plano gratuito, foram atraídos pela proposta comercial. E a principal decisão que você precisa tomar em relação à plataforma é escolher a plataforma pelas funcionalidades que fazem parte do teu escopo inicial. Mas esse escopo, ele tem que estar presente as funcionalidades que são vitais para o teu negócio. Então, vou dar um exemplo aqui com a loja da Papel Magia, por exemplo. A loja da Papel Magia, ela é muito baseada na questão de presentes. Se eu estiver errado, você me corrige, Joel. A Papel Magia, ela é uma papelaria que ela dá muitos produtos ou muitos kits de produto para você dar de presente para alguém. Provavelmente, uma funcionalidade que é vital para esse negócio é a embalagem para presente. Então, para o negócio de presentes da Papel Magia, precisa ter a funcionalidade do cliente comprar o produto e escolher lá a função de embalagem para presente. Ou escolher a função de um endereço de faturamento e outro endereço de entrega. Essa é uma funcionalidade que é vital para o checkout também. Se ele escolher uma plataforma pelo custo, pode ser que a plataforma não tenha essa funcionalidade que é vital para o negócio dele. E o que vai acontecer? Depois que a loja estiver acontecendo, depois que a loja estiver rodando e fazendo os seus primeiros pedidos, é bem provável que ele comece a esbarrar nessas funcionalidades que não são nativas dessa plataforma. Então, o que eu peço em todos os projetos é que você faça um levantamento de requisitos. Então,
abra lá uma planilha, um documento, onde você vai listar todas as funcionalidades que são vitais para o teu negócio. Então, por exemplo, embalagem para presente, ter um endereço de entrega diferente do endereço de cobrança, ter lista de casamento para uma loja que seja de produtos de decoração, para uma loja de moda poder vender produto em kit. E aí você faz essa lista de pré-requisitos e define os que são requisitos vitais para o teu negócio. Esse daqui, se não existirem essas funcionalidades, eu vou ter problema com a minha loja, vai impactar nas minhas vendas, isso aqui é vital para o meu negócio acontecer. E a partir desse seu levantamento de requisitos, você escolhe a tua plataforma. E aí, indiferente custo. Né? Custo vai ser um fator de desempate entre duas soluções que te atendam naquele levantamento de requisitos que você fez. É muito difícil você chegar numa plataforma de e-commerce para escolher e não fazer um levantamento de requisito. Porque aí você não consegue balancear e entender qual plataforma tem um peso. Então, por exemplo, imagina uma plataforma que é mega barata, que tem um custo super atrativo, mas ela não tem 3, 4 funcionalidades que são vitais para a tua loja acontecer. Embora o custo seja atrativo, essa plataforma não te serve. Em outro caso, a plataforma pode ter todas as funcionalidades que você precisa e ter um custo muito elevado. Então, é necessário que você encontre equilíbrio. Mas o levantamento de requisitos é o fator principal. Se ela não te atende nas funcionalidades que você precisa e que são vitais para o teu negócio, ela não te serve. E aí custo passa a ser só um fator de desempate. O segundo ponto que a gente colocou aqui também é escolher a plataforma que tenha a maior quantidade de funcionalidades possíveis e imagináveis, só que essas funcionalidades não são vitais. Dentro do seu levantamento de requisitos, elas não são as funcionalidades que são essenciais. Sua loja pode acontecer sem ela, ou você considera essa funcionalidade uma funcionalidade que vai ser utilizada depois de muito tempo da operação funcionando. Quando eu tiver 100 pedidos por dia, eu vou poder usar isso aqui. Mas essa não é sua realidade hoje. Então, outra coisa que eu presenciei bastante foram lojistas que escolheram plataforma que atenderia eles de uma maneira brilhante num futuro muito distante. Então ele contratava aquela plataforma, aquela super plataforma, só que naquele momento ele ia usar 5, 10% das funcionalidades. Só que ele já tinha o custo de ter uma plataforma que tinha um monte de funcionalidade ou que era uma plataforma complexa. Em muitos casos, às vezes nem é a relação a custo, mas é a relação a complexidade de utilização da plataforma. Então o admin é complexo, porque ela tem um monte de coisa que realmente é complexa, ela tem um monte de funcionalidade que precisa ser amarrada com outras. Então você acaba tendo uma plataforma muito grande para a realidade do teu negócio atual. Então, escolher também a plataforma com base nas funcionalidades que você precisa agora ou no futuro próximo. Porque pode ser que daqui 2, 3, 4, 5 anos de operação, você nem precise mais, ou o mercado já tenha mudado e aquilo que você considerava que seria o futuro não é mais, as coisas acontecem de outro jeito. Então, com essas mudanças rápidas, pode ser que você escolha uma plataforma para um futuro muito distante e isso acaba não se tornando uma realidade. Tá? E o terceiro é comparar plataformas que sejam de tipos diferentes. Então, por exemplo, eu comparo uma plataforma open source com uma plataforma SaaS e aí defino entre as duas qual vai ser a plataforma que vai me atender. Na verdade, você precisa escolher o tipo de plataforma primeiro, para depois escolher fornecedores dentro daquele tipo que possam te atender. Então, eu vou para uma plataforma SaaS, por exemplo, porque eu preciso de escala, não quero me preocupar com tecnologia, quero terceirizar toda essa minha operação. Não adianta você comparar uma solução SaaS com uma solução open source, porque são tipos diferentes de plataforma. O que você precisa é primeiro escolher o tipo que te atende e aí depois ir descendo para soluções que são que dentro daquele tipo podem te atender. Então, não escolher a plataforma pelo custo, não escolher a plataforma por funcionalidades que estejam muito distantes da realidade da tua operação e não comparar tipos diferentes de plataforma. Escolhe o tipo que te atende primeiro para depois escolher qual plataforma dentro desse tipo de plataforma pode atender sua necessidade. Beleza? Até aqui ok? Dá um ok aí para eu continuar. O outro tópico aqui que a gente vai falar é meio de pagamento. Então, uma vez que você
escolheu a plataforma de e-commerce que te atende e você já fechou esse projeto e está começando a trabalhar nos processos de implantação dessa plataforma, você vai ter que contratar um meio de pagamento. Você vai ter que contratar uma empresa que seja responsável pelo recebimento dos pagamentos, transferência desses pagamentos para sua conta. Vai ser o teu meio de pagamento. Dentro do meio de pagamento existem vários modelos de meios de pagamento. Então, existe adquirente, existe subadquirente, existe gateway de pagamento, antifraude. Então, o meio de pagamento, ele praticamente é um ecossistema de soluções que você precisa contratar, que serão responsáveis pela gestão de pagamentos entre o seu cliente final e entre a tua loja. Tá? Quais que são os principais erros dos clientes, né, que impactam no resultado dele final em relação ao meio de pagamento? Assim como na plataforma de e-commerce, muitos clientes escolhem o meio de pagamento pelo custo. O custo do meio de pagamento, ele tem algumas taxas que são envolvidas nele. Então, uma das taxas principais do meio de pagamento é a taxa de transação, o percentual por transação. Existe uma segunda taxa, que é a taxa fixa por transação. Então, ele vai te cobrar um percentual mais alguns centavos por pedido. Alguns meios de pagamento trabalham dessa forma. E o terceiro custo é o custo de antecipação de pagamento. Então, por exemplo, você faz um pagamento na tua loja virtual para um cliente final seu e ele faz esse pagamento em 12 vezes no cartão. Para você receber esse pagamento antecipado, então, em vez de você receber junto nas parcelas do cliente, né, também receber em 12 vezes, você quer receber esse pagamento todo à vista. Então, o cliente paga em 12, mas você quer receber em D mais 2, né, o dia do pagamento mais 2 dias, ou 15, 14 dias, ou 30 dias, mas você não quer receber no fluxo do cliente. Para você antecipar esse custo, para você receber à vista, você vai precisar você vai pagar uma taxa de antecipação de pagamento. Então são 3 custos: custo por transação, percentual por transação, custo fixo por transação e taxa de antecipação de pagamento. Normalmente, os clientes acabam escolhendo por essa primeira taxa mais o percentual fixo. Então, minha transação é, sei lá, 3,5% ou 4% por transação, mais alguns centavos por pedido. E aí o meio de pagamento acaba te entregando uma taxa muito atrativa. Você fala, então eu vou com esse meio de pagamento aqui, porque ele é o mais barato e ele vai processar meus pagamentos por um custo muito menor. O que acontece? Existe um dado para você verificar quando você está contratando um meio de pagamento, que é o índice de aprovação de pagamento. O que acontece? Existem alguns meios de pagamento que eles reprovam o pagamento do teu cliente, porque dentro das regras dele de avaliação de fraude, aquela cobrança pareceu uma fraude, embora talvez não seja. Tá? Isso acontece muito com as soluções de subadquirência. Então, a subadquirência, na maioria das vezes, ela oferta para você a garantia de chargeback. O que é isso? O cliente compra na tua loja e ele cancela por algum motivo esse pedido. Quando ele cancela, o meio de pagamento garante que você vai receber independente do cancelamento desse pedido. Tá? Se, obviamente, esse cancelamento não estiver relacionado à tua entrega do pedido. Você não entregou fora do prazo, o produto chegou lá quebrado. Se forem por esses motivos, obviamente que ele vai te fazer um estouro. Se não forem por esses motivos, se forem motivos de uma compra não reconhecida, de um cartão roubado, de um cartão clonado, essa subadquirência vai assumir esse cancelamento do pedido e os custos desse cancelamento. Então, o que acontece? Algumas subadquirências têm um índice de aprovação de pagamento menor, porque ela garante o chargeback. Então, ela avalia com mais cuidado cada um desses pedidos para poder aprovar ou não. O que acontece às vezes o índice de pagamento é pequeno. Então, ele te oferece uma taxa menor, mas ele aprova uma quantidade menor de pedidos. Então, você tem 100 pedidos, e vamos supor que esse meio de pagamento tem uma taxa de aprovação de pedidos de 80%. 20% ele recusa pelos motivos deles lá de avaliação de antifraude. O que adianta você ter a taxa menor,
mas o teu índice de aprovação de pagamento também ser menor. No final das contas, essa sua economia na taxa está te gerando um prejuízo de pedidos não aprovados. Então, o que você precisa fazer? Primeira coisa, não escolher meio de pagamento por custo, ou somente por custo. Você precisa primeiro entender qual é o índice de aprovação de pagamento desse meio de pagamento que você está usando. E o índice de aprovação de pagamento dentro da tua vertical de trabalho. Então, existem meios de pagamento, por exemplo, que tem uma avaliação maior no segmento de moda. Existem outros que aprovam melhor no segmento de autopartes, outros que aprovam melhor no segmento de calçados. Então você precisa entender qual é o índice de aprovação de pagamento dentro dessa sua vertical. Tá? Até aqui tudo bem? Acho que eu acabei entregando bastante conteúdo e quero saber só se vocês estão conseguindo me acompanhar. Tá? Então, se vocês estiverem aí ainda, dá um ok aqui que eu vou seguindo. Tá bom? O índice de aprovação é isso. Então, não vale a pena escolher por custo, porque pode ser que o índice de aprovação de pagamento esteja te prejudicando mais. Tá? Segunda coisa, uma vez que você avaliou o índice de aprovação de pagamento desse seu fornecedor, existem vários tipos de meio de pagamento. Então, você pode ter um contrato de adquirência direto, você pode ter um contrato, por exemplo, com a rede, diretamente, com a Cielo, enfim, com qualquer outra adquirência que existir. E você pode contratar eles chamam de intermediador de pagamento, subadquirente, facilitador de pagamento. O mercado vai te oferecer isso de várias maneiras. Mas existem empresas que elas fazem a gestão desse pagamento e consolidam nesse pagamento várias adquirentes. Então, isso é um exemplo Moip, um exemplo PagSeguro, um exemplo PayU. Ele é um subadquirente, então ele tem vários adquirentes conectados a ele, e você contrata ele para fazer essa transação. Qual que é a diferença do adquirente para o subadquirente? O adquirente, o adquirente ele não faz garantia de chargeback, na maioria das vezes. Então você precisa, se você tiver um contrato de adquirência, você precisa ter uma camada de antifraude, que é uma empresa ou uma solução que vai aprovar ou reprovar esses pagamentos antes de chegar na adquirência. Ele vai fazer uma avaliação de fraude. Que é o caso da ClearSale, F-Control, Conduto, tem um monte de outras soluções de antifraude. Essas soluções de antifraude fazem essa avaliação do pagamento e a partir daí vai para a adquirência. Tá? Então, quando você contrata a adquirência, qual que é o ecossistema que você precisa contratar? Adquirência, antifraude para avaliação, e normalmente você contrata uma solução tecnológica que se chama gateway de pagamento. O que é o gateway de pagamento? O gateway de pagamento te permite conectar vários adquirentes. Então, por exemplo, imagina que você tem uma loja física, ou você como comprador de uma loja física já deve ter visto isso, no caixa você vê várias maquininhas. Maquininha da Stone, maquininha da Cielo, da rede, e às vezes com um ou outro, ele vai passando o cartão e aprovando. Pode ser que às vezes o sinal da Cielo não funcione e aí você aprova com a rede, que naquele momento está com um sinal melhor. O gateway de pagamento ele vai ser exatamente essa escolha dos adquirentes. Então ele pode, uma hora escolher, sei lá, para Visa e Master um tipo de adquirente, para uma bandeira diferente que só tem naquele adquirente, ele escolhe outro. E aí o gateway de pagamento vai fazendo essa distribuição entre as adquirentes. Então, se você trabalha com adquirentes, vai precisar de adquirente, antifraude e um gateway de pagamento. Como subadquirente, ele empacota todos esses serviços e você tem contrato com um único fornecedor. O que acontece? Normalmente, o subadquirente, ele faz a avaliação da fraude. Então, na grande maioria das vezes, o subadquirente tem um índice de aprovação menor do que ter um contrato com a adquirência diretamente. Na maioria das vezes, isso não é uma regra, pode ser que um ou outro para alguma categoria tenha uma aprovação melhor. Mas na grande maioria das vezes ele faz desse jeito, porque ele assume o risco. Então se tiver alguma fraude, algum cancelamento, ele assume o custo sobre isso e obviamente ele faz uma análise mais crítica em relação a isso. Então, sobre meio de pagamento, quais são as duas coisas que eu digo para você que vão fazer com que você aumente um pouco mais as chances de ter sucesso com o teu e-commerce? Não escolher
o meio de pagamento somente pelo custo, então entender o índice de aprovação de pagamento, e segundo, escolher um modelo de pagamento que te atende melhor, sabendo que para adquirente você tem adquirente, antifraude mais gateway de pagamento, e no caso de um subadquirente você vai ter um contrato só, mas pode ser que isso impacte no teu índice de aprovação de pagamento. Então escolha primeiro o modelo, de novo, e depois escolhe os fornecedores. E acompanhe o índice de aprovação de pagamento de cada um deles. Fechado? Vamos lá. Terceiro tópico. A gente vai falar agora sobre vendas. Tá? Quantos de vocês já estão com a loja no ar? E quantos de vocês ainda estão trabalhando no projeto de implantação? Por exemplo, o Joel, se eu não me engano, a loja da Papel Magia ainda não subiu, né? Então você está trabalhando no processo de implantação. E quantos de vocês têm a loja no ar? Então comenta aqui no bate-papo, já tenho a loja no ar, minha loja já está no ar, ou ainda estou subindo minha loja? Comenta aqui para a gente ir para o próximo tópico aqui. O que acontece na grande maioria das vezes, tá? Depois que você consegue implantar a tua loja, depois que você vai colocar a tua loja no ar, obviamente que teu maior desafio nesse momento vai ser as gerações dos primeiros pedidos. Quando você já é uma marca conhecida, quando você já tem uma atuação nas lojas físicas, enfim, você já tem um tráfego orgânico para dentro do teu site, pode ser que aquele domínio já tenha visitas. Então, só o fato de você colocar a loja no ar, você já aproveita aquele tráfego que já existe e já começa a fazer os primeiros pedidos. Mas essa não é a realidade de todas as marcas. Existem marcas novas que precisam trabalhar muito mais nessa questão das vendas e da geração de tráfego para a loja. Então, parte do teu planejamento de lançamento da loja é você criar um plano de marketing, e esse plano de marketing ele precisa atender, de maneira macro, ele precisa atender 4 estágios de compra do teu cliente. O que acontece? Não é porque você tem uma oferta de produto e porque você consegue alcançar um público-alvo, independente da tua segmentação, seja a sua segmentação de Facebook, Google, enfim. Não é porque você tem um público-alvo e um produto que necessariamente todos esses clientes estão no mesmo estágio de compra. Então, o que eu trouxe aqui no desafio de vendas? Né? O desafio maior do teu planejamento de vendas é ter uma comunicação específica para cada um desses clientes. Então, por exemplo, eu defini aqui que existem 4 estágios diferentes que o seu cliente pode estar em relação a comprar um produto. Tá? Então, o primeiro estágio é o cliente não conhecer sua marca. Ele não conhece de maneira alguma a tua loja, não conhece seus produtos, não sabe a oferta que você está fazendo, não sabe quais problemas ele pode resolver com o teu produto. Então, esse cliente ele é inconsciente, ele não sabe nada sobre a tua loja. O segundo cliente é um cliente que já conhece a sua marca, mas ele ainda não foi impactado por uma oferta de produto. Então, ele sabe, por exemplo, que a loja de moda do Lucas existe, que a Papel Magia existe, mas ele não sabe exatamente o que ele pode comprar de você. Ele não tem acesso à tua oferta. O terceiro é um cliente que já sabe quem é você, já tem acesso à tua oferta e ele está inclinado, embora tenha algumas objeções, a comprar seus produtos. Então ele sabe quem é você, sabe o que você vende, gerou algum tipo de interesse ou desejo em cima da tua marca, mas ele ainda não tomou a decisão de compra. E o quarto estágio é o cliente que conhece sua marca, conhece seu produto, já sabe a oferta que ele tem em relação a você e ele só precisa tomar a ação. Basicamente, você entendendo que existem esses 4 estágios dentro do funil de venda do teu cliente, você precisa definir uma comunicação para cada um deles. Então, como que eu definiria esse funil de vendas? Eu definiria a primeira etapa como chamar a atenção do cliente, então apresentar sua marca ao teu público-alvo. O segundo eu definiria como interesse, então gerar um interesse pelo produto que você oferece.
O terceiro é, de fato, já fazer uma oferta do teu produto para esse cliente, e aí gerar o desejo nele de compra. E o quarto, já definido para ação. Qual que é o principal erro das lojas? Elas fazem em todos os canais de marketing, em todos os canais de aquisição de tráfego, então Google, Facebook, afiliados, as próprias campanhas de SEO, enfim, todas as formas que ele tem de gerar tráfego, ele comunica ao cliente do mesmo jeito. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma loja de moda infantil, tá? Você vende para pais, né, ou mães que tenham filhos de 0 a 5 anos. Então existe essa segmentação dentro do Facebook de um público-alvo de pais e mães com filhos de 0 a 5 anos de idade. Então você olha lá esse público, você fala, poxa, perfeito, é o público que eu preciso para vender meus produtos. Só que esses caras não conhecem sua marca, não têm interesse pelos seus produtos ainda, não sabem qual oferta que você tem, e obviamente que esses caras não vão para ação sem antes quebrarem todas essas objeções. O que acontece na maioria das vezes? Você pega esse público-alvo de segmentação dentro do Facebook, faz uma campanha de oferta de produto, então a coleção nova de uma coleção específica de bichinhos, ou uma coleção específica da Peppa Pig, por exemplo. E você pega essa oferta de produtos, pega essa segmentação que o Facebook te oferece e oferta o teu produto para ele. O que vai acontecer? Você vai impactar todo o teu público da mesma forma. Então, provavelmente a tua taxa de conversão vai ser muito baixa. Tá? O que o Facebook permite? O Facebook permite com que você crie campanhas para um funil de venda. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, você pode dizer que a tua marca de moda para criança, ela é preocupada com o conforto do bebê, então você usa tecidos específicos para dar essa flexibilidade e esse conforto. Essa é a campanha que você vai fazer para quem não conhece a tua marca. Então, qual que é a diferença entre a minha loja e qualquer outra loja de roupa de crianças para 0 a 5 anos? A diferença é que meus produtos eles são pensados para a flexibilidade que a criança precisa nessa idade e para o conforto que ela precisa. Então, essa vai ser minha campanha de atenção. A partir daí, eu gero uma campanha para esse público-alvo de pais de 0 a 5 anos. Quem interagir com essa minha publicação, então, quem vê o vídeo até o final, quem clicar na foto, quem der um like, quem fizer um comentário nessa publicação, eu vou apresentar só para esse público as minhas campanhas de interesse. Então, por exemplo, minha campanha de interesse é que eu vou lançar daqui um mês uma coleção exclusiva de produtos da Peppa Pig. Então, esse cliente que sabe que eu vendo produtos com uma qualidade e uma flexibilidade e tecidos bons, ele vai entender que daqui um mês eu vou gerar uma campanha específica de venda de produtos da Peppa Pig. Perfeito? Beleza. Quem interagiu com essa primeira publicação e essa segunda publicação vai ter acesso à minha outra campanha, que é de desejo, onde eu oferto já. Ó, minha coleção da Peppa Pig tem 10 itens, um custa R$150, outro R$500, outro R$250, e aí eu já oferto o produto diretamente. E falo que quem comprar vendas acima de R$300 tem frete grátis. Você está ofertando para um público que já sabe quem é você, qual é o seu diferencial, já tem interesse naquilo que você vai lançar e agora já tem acesso a uma oferta. E aí, por último, você manda condições especiais para esse público que interagiu na primeira, na segunda e na terceira. Você manda, ó, se você comprar hoje, você vai ter 10% de desconto. Se você fizer sua primeira compra na loja, você vai ter 15% de desconto. Quando você define as suas campanhas por um funil de venda, a sua chance é maior de ter uma conversão melhor e, mais do que isso, de você saber em qual estágio do funil você precisa investir mais dinheiro. Então, por exemplo, meu público de desejo, tá? Meu público de pessoas que interagiram com uma publicação minha avisando que daqui a um mês eu vou fazer uma campanha, eu vou lançar uma campanha da Peppa Pig,
foi de 1.000 pessoas. Cara, 1.000 pessoas é muito baixo, porque eu tenho, sei lá, uma taxa de conversão de 1% e eu precisava vender, em vez de 10 produtos, né, eu precisava vender 50. Então eu preciso fazer esse número de 1.000 e ir para 5.000. Só que por que eu estou impactando só 1.000 pessoas? Porque a minha campanha de atenção, dizendo que eu vendo produtos com tecido diferente e com uma flexibilidade maior, só atingiu 10.000 pessoas. E dessas 10.000 pessoas, só 1.000 pessoas interagiram com o meu post. Então o que eu preciso? Eu preciso colocar mais dinheiro na atenção para alcançar mais gente, para ter mais interação, para aí sim minha campanha de interesse alcançar mais gente. E assim sucessivamente. Você consegue entender cada etapa do funil e onde você precisa investir mais ou menos dinheiro. Às vezes você investe muito na ação, compra agora, 10% na primeira compra, só que essas pessoas que estão sendo impactadas nem sabem quem é você, não tem confiança na tua marca. Então quando você não estrutura um funil de venda, é bem provável que você acabe gastando dinheiro de uma maneira muito perdida e desesperada. O Facebook ele tem maravilhosas segmentações, ele tem uma quantidade muito grande de segmentações, mas ele também é uma ferramenta com grande potencial de perda de investimento, porque se você errar uma segmentação e você, sei lá, colocar envolvimentos que não sejam aqueles que convertem, obviamente que você vai ter um grande custo e não vai ter nenhuma aderência em relação ao seu produto. Então, oferte seus produtos para quem conhece, para quem já entende seus diferenciais, para quem já sabe a campanha que você ia lançar, e aí você vai ver que a sua conversão vai ser maior. Tá aí, Google, como que funciona? Google, como as pessoas estão buscando nele, né, o search, que é a parte de busca, é o que tem maior volume em relação às campanhas do Google, quem está buscando já sabe o que quer, e na grande maioria das vezes esse cara já está no último estágio de compra. Então, por exemplo, eu sou uma loja de calçados e vendo tênis da Nike. Então o cara vai digitar lá, tênis da Nike azul. Vai aparecer a oferta do meu produto. Então é bem provável que nesse caso do Google você não tenha essa preocupação com o funil. O Google ele já te entrega um funil de conversão, ele já te entrega um público que já está ali embaixo na ação. Por isso que o Google ele tende a funcionar mais rápido, mas obviamente que querer um público do fundo do funil vai fazer com que você invista e pague mais caro por esse público. Tá? Obviamente que quanto maior é a concorrência de ofertas para esse público que está no fundo do funil, mais caro fica o custo clique e mais você vai ter que investir para conseguir faturar. Beleza? Falei bastante agora, hein? Se vocês estiverem aí ainda, me dá um ok aqui para eu poder ir para o próximo estágio. Se vocês já tiverem dúvidas em tudo que eu falei até aqui, plataforma de e-commerce e meio de pagamento, a questão do funil de vendas para marketing, também já deixam sua pergunta aqui, já comentem para a gente poder seguir para o próximo passo. Beleza, o Lucas comentou, funil de vendas ajuda muito. Sim, cara, eu nem diria que ajuda muito, Lucas. O funil de vendas ele é uma ferramenta vital para o teu negócio funcionar. Porque quando você não tem uma estratégia bem definida em etapas, é bem provável que você desperdice investimento. A gente, lá no e-commerce e varejo, que é o meu negócio, né, o e-commerce e varejo é uma startup de educação e a gente tem um e-commerce de venda de cursos. Né, a gente não tem produto, a gente tem os treinamentos e a gente só faz essa venda digitalmente. Então todas as campanhas que a gente faz, seja ela no Facebook ou no Google, elas estão estruturadas dentro de um funil. Então cada conteúdo que a gente impulsiona, cada conteúdo que a gente investe, ele tem como interesse gerar público para uma etapa diferente do funil. Então isso fez com que a gente tivesse uma clareza muito grande e conseguisse otimizar cada vez nossos investimentos. A última campanha que a gente fez, que terminou ontem, ela teve um custo de alcance por pessoa muito menor do que 1 centavo. Então, mas foi justamente porque a gente trabalhou anúncios específicos para cada etapa do funil. A gente não usou segmentações genéricas, a gente só compartilhou os nossos anúncios para uma base pré-definida, para um público, exatamente um público que já tinha interagido em publicações e que sabia exatamente o que a gente estava propondo, tá?
Vamos lá então para o último tópico deles. Daniel, Lucas e o Joel estão aqui, já deram ok, vamos lá, para o último tópico. Os desafios da recorrência. O grande desafio de um e-commerce é que ele faça com que os clientes que já compraram alguma vez, tá, no negócio de e-commerce, que eles possam comprarem várias outras vezes. E aí qual que é o desafio? O primeiro desafio é, quem comprou uma vez, comprar a segunda, então ter uma segunda experiência na loja, ter uma segunda oferta de produto para ele. Quem já comprou a segunda vez, que ele aumente a frequência, então numa quantidade de vezes que ele compre cada vez mais na tua loja, então que exista várias oportunidades dele comprar e durante um ano ele compre várias vezes. E o quarto desafio é que esse cliente ele possa cada vez mais aumentar o ticket médio dele. Então hoje ele compra um produto de R$100, depois ele vai comprar um produto de 120, um produto de R$500, um produto de R$1.000, tá? Então os desafios são vender pela segunda vez, aumentar a frequência de compra desse cliente e aumentar o ticket médio. Então, dentro desses 3 desafios, o que eu coloquei aqui como necessidade de um lojista trabalhar na estrutura dele ou no planejamento dele para que ele alcance essas possibilidades, para que ele alcance esses resultados. O primeiro deles é, uma vez que o cliente comprou na tua loja, você precisa trabalhar para ele uma segmentação. Então, vou te dar um exemplo também, usando a própria e-commerce varejo. Hoje, todos os nossos anúncios, eles são baseados exclusivamente para uma segmentação. Então, para você se inscrever na nossa lista e receber nosso conteúdo gratuito semanalmente, você primeiro diz para mim se você está no momento de abrir o e-commerce, se você está no momento de melhorar o resultado da tua loja atual, ou se você está no momento de apenas se atualizar sobre o mercado de e-commerce. Então, eu quero ter informações novas do mercado, quero ter acesso a algumas notícias e novidades que tem no mercado, mas não necessariamente eu tenho uma loja ou eu estou precisando aumentar o resultado da minha loja. Quando eu faço isso, eu crio 3 caixinhas e eu consigo trabalhar comunicações específicas para cada um dos desafios. Então, por exemplo, esse webinar que eu estou fazendo aqui, ele cabe para quem está pensando em abrir um e-commerce e para quem está precisando, na verdade, aumentar o resultado com o e-commerce. Quem quer só se atualizar sobre o mercado, seria muito melhor que ele fosse para um webinar onde eu apresento soluções inovadoras ou ferramentas que foram lançadas esse ano para melhorar o resultado de performance de uma loja. Seria muito mais útil para ele do que para os outros segmentos. Então, quando você segmenta a tua base, quando você trata o cliente não dentro de uma base única, mas dentro de várias outras segmentações, você começa a poder entregar comunicações específicas que vão aumentar a sua chance de atingir essa segunda venda, essa frequência maior de compra e aumentar o ticket médio desse cliente. Vou te dar um exemplo. Vamos pensar numa loja de produtos para cabelo, tá? A loja de produtos para cabelo, ela tem 3 tipos de shampoo. Shampoo para pessoa com cabelo oleoso, para pessoa com cabelo com química e shampoo para cabelos encaracolados, tá? Então tem esses 3 modelos. Quando a pessoa compra um shampoo específico para quem usa química no cabelo, e eu coloco na minha base, esse cara aqui faz parte desse perfil de cliente. Um cliente que compra produtos, o cabelo dele provavelmente é um cabelo com química. Eu pego toda a minha oferta de produtos, todo o meu mix de produtos que servem para esse perfil de cliente, e na minha próxima comunicação de e-mail, ou de WhatsApp, ou qualquer outro canal que você utilize para distribuir, eu consigo falar, poxa, se você que comprou o shampoo para cabelos com química, você sabia que existe um creme de hidratação que pode melhorar a vida do seu cabelo, sei lá, não entendo nada do mercado de cosmético para cabelo, mas estou tentando te dar um exemplo. A chance que você tem de vender esse produto para esse cliente é muito maior. Por exemplo, vou tentar dar um exemplo de moda, tá? Que é aí o negócio do Lucas. Imagina que você tem uma loja de moda em geral, modas e acessórios, você vende bolsas e cintos, tá? A cliente acabou de comprar uma bolsa, ou acabou de comprar
Acabou de comprar uma bolsa preta. E aí você tem, poxa, um cinto preto que combina, ou um sapato preto que combina com aquela bolsa que ela comprou. O que você vai fazer? Você vai disparar, depois de X dias que ela comprou, uma comunicação dizendo, você que comprou a bolsa Corello preta, eu tenho os 10 modelos de sapato que combinam exatamente com essa bolsa que você comprou. E aí você entrega para ela essa outra oferta de produtos. A chance que você tem de vender esse sapato para ela é muito maior, porque você está trabalhando uma comunicação específica para aquela categoria. Você fala, poxa, mas como que eu vou gerenciar um a um esses clientes? Você não precisa descer a sua segmentação nesse ponto, né, de saber a bolsa exata que aquele cliente comprou. Mas você pode ter segmentações um pouco mais superficiais. Vou te dar um exemplo, por exemplo, de uma loja de suplementação alimentar, uma loja de produtos alimentares para quem é de academia. Tá? O que você vai fazer? Você vai primeiro identificar, quando o cliente se cadastrar na tua base, você vai perguntar para ele, cara, você está entrando e comprando esse produto, ou está se cadastrando na minha base, você tem qual interesse? Você tem interesse em perda de peso, você tem interesse em melhorar seus resultados de treinamento, ou você tem interesse em ganho de massa muscular? Definir 3 segmentações. Perda de peso. Cara, meu mix de produto de perda de peso é e as minhas comunicações para esse cliente são essas. Quando ele mudar isso, aí eu comunico para ele de outras formas. Se você faz essa segmentação mínima, você começa a aumentar a chance dele fazer uma segunda compra, porque você consegue fazer um cross-sell. Você consegue vender um outro produto para ele, baseado no primeiro produto que ele comprou. Tem como você fazer cross-sell, Lucas, na própria vitrine. Então, quando o cliente está escolhendo o produto, você sabia que você pode comprar isso aqui também junto? Né? Você consegue fazer um cross-sell na hora da venda. Mas você também pode fazer uma oferta de produtos baseada naquele produto inicial que ele comprou. A partir dessa segmentação, você consegue começar a disparar outras funcionalidades. Então, primeira coisa que você precisa fazer para melhorar a recorrência, segmentar clientes. Se tua base de clientes tem, sei lá, 10 mil e-mails, 15 mil e-mails, mas você não tem nenhuma segmentação, você trata essa base como uma base única, o teu primeiro passo é segmentar esses caras, entender qual o desafio de cada um deles. O segundo é, como que você se comunica com os clientes? Então, você se comunica por e-mail, WhatsApp, manda SMS, sei lá, manda uma carta para o cliente. Todos esses seus canais de impacto de comunicação para esses clientes precisam estar alinhados. Então, o que ele recebe por e-mail é a mesma coisa que ele vai receber no WhatsApp, é a mesma coisa que ele vai receber em casa, ou você vai definir cada canal como uma etapa. Então, eu vou impactar primeiro uma campanha de Facebook só para esses clientes que estão na minha base, e se ele interagir com ela, ele recebe um e-mail meu, e a partir daí, depois de 7 dias, eu faço um follow-up com ele pelo WhatsApp. Você pode trabalhar de maneira integrada os canais, mas o importante é que essa comunicação esteja alinhada. E a terceira coisa é a frequência de comunicação. Então, por exemplo, eu disparo um e-mail com oferta de produtos para quem quer perder peso na minha loja, uma vez hoje, daqui 3 meses eu mando outro e-mail, depois eu estou desesperado para fazer venda porque meu estoque está cheio, eu vou mandar um e-mail por dia, depois se eu matei aquele estoque eu mando daqui 3 meses. O importante é você ter frequência, tá? Defina uma frequência em que você vai impactar esses clientes com novas ofertas e a partir daí o seu cliente já vai se acostumando com a tua comunicação. Um exemplo, de novo, usando o que a gente faz lá no e-commerce e varejo. Estou te falando aqui o que a gente, de fato, está fazendo acontecer lá na startup. A gente manda um e-mail para a nossa base toda sexta-feira às 3 horas da tarde. Então, toda sexta-feira, religiosamente, às 3 horas da tarde, você vai receber um e-mail nosso com conteúdos específicos com base naquela primeira segmentação que eu fiz sua. Então, por exemplo, você se cadastrou na nossa lista, definiu que seu objetivo agora era abrir um e-commerce, sexta-feira, às 15 horas, você vai receber um e-mail meu com conteúdos para você que está no desafio de abrir o e-commerce. Então, como escolher uma plataforma, os desafios do meio de pagamento, um vídeo contando a história de alguém que passou por esse desafio e hoje está tendo sucesso com o e-commerce, sei lá. Algum material que a gente vai produzir e que vai fazer sentido para você. Quando? Sexta-feira, às 3 horas da tarde, religiosamente todas as semanas.
Quando você faz isso, você acostuma o cliente com a sua comunicação. Então, por exemplo, eu faço oferta de produtos 2 vezes por semana para minha base de clientes. Poxa, estou percebendo que cada vez mais os clientes estão se descadastrando da minha lista. Diminua a frequência. Estou percebendo que os clientes estão super engajados e cada vez mais está aumentando minha taxa de abertura. Aumenta a frequência. E aí você consegue ir dosando, a partir dessa frequência, os seus disparos ou as suas comunicações e vai alinhando isso às metas de venda. O importante é você definir segmentação do cliente, alinhar a comunicação entre esses canais e definir uma frequência em que você comunica para esse cliente, independente do canal. Quando você faz essas 3 coisas juntas, você começa a ter um resultado de recorrência. E às vezes as pessoas falam, poxa, eu tenho medo de mandar comunicações frequentes para os meus clientes, porque eu tenho medo que ele descadastre da minha lista. Cara, a pior coisa que pode existir é um cliente cadastrado na tua base que ele não quer receber tuas comunicações, ou que para ele a tua marca não faz mais sentido. Por quê? Hoje, boa parte das ferramentas de e-mail cobra pelo tamanho da tua base. Então hoje, por exemplo, eu tenho uma base lá mais ou menos de 40 e poucos mil, 30 e poucos mil pessoas, tá? Na minha base. Quando eu tenho essa base dentro da minha ferramenta, eu pago um valor. Se desses 30 e poucos mil, 40 mil clientes ou inscritos na minha base, 10 mil não quiserem nunca mais receber uma comunicação minha, porque, sei lá, desistiram do e-commerce, porque não faz sentido, porque não gostam do jeito que a gente fala, porque não tem interesse nos nossos conteúdos, eu prefiro que ele saia. Porque são 10 mil pessoas a menos para eu pagar dentro da ferramenta. Então, se você consegue impactar o seu cliente de maneira frequente, e esses clientes estão se descadastrando, obviamente que não isso de forma massiva, mas isso aos poucos vai tendo descadastro, que bom, cara, você está com a frequência limpando a tua base, e você está entregando mensagem e está entregando e-mail só para quem realmente quer receber alguma coisa sua. E isso é a melhor coisa que pode acontecer dentro da tua operação de e-commerce. Não se iluda com bases gigantescas, trabalhe sempre um filtro, escolha maneiras de sempre filtrar esses clientes e nunca, regra assim, mortal, nunca use base de terceiros. Nunca compre base de terceiros, suba lá no teu domínio e faça um disparo em massa. Isso é a pior coisa que vai acontecer e isso é muito ruim para a tua reputação, para a reputação do seu domínio. Se os provedores de e-mail identificarem que você, que disparou esse e-mail, disparou e é spam, quer dizer, as pessoas não queriam receber essa mensagem, não se cadastraram na sua base para receber essa mensagem, o teu domínio vai para uma blacklist e todos os e-mails que você mandar com esse domínio não vão, ninguém vai receber seus e-mails, né? Esses provedores não vão entregar esses e-mails na caixa de entrada de ninguém e isso é só ruim para a tua reputação, cada vez mais o teu alcance, a tua entrega vai ser menor. Então nunca usa base de terceiros e trabalhe frequência para você manter essa base sempre higienizada. Beleza? Terminamos aqui. Ufa, falei bastante. Mas basicamente são esses os históricos, ou são essas as principais lições que a gente tirou de um histórico de vários clientes para trazer para vocês aqui. Eu agradeço vocês que estiveram aqui esse tempo todo. Cara, foi quase 1 hora. A gente deu basicamente 53 minutos de webinar no meio de uma tarde. Eu agradeço realmente todos vocês que estiveram aqui, acompanharam, interagiram, fizeram perguntas. Cara, deixo o meu contato aqui para vocês. A melhor maneira de vocês se comunicar comigo é através do LinkedIn. Então me procura lá, Igor com HY, Rock, se conecta a mim, pode me mandar um inbox. O nosso portal de conteúdo, ele dá acesso a conteúdo de maneira gratuita. A gente posta conteúdos novos todos os dias. Então você acessa lá e-commerceivarejo.com.br. Eu vou digitar aqui para vocês e-commerceivarejo.com.br. Digitei aqui para vocês acessarem. Então, consumam o máximo de conteúdos que a gente tem lá. A gente tem artigo, vídeos, a gente tem podcast, vários formatos diferentes para vocês consumirem. E é isso. Agradeço imensamente por vocês estarem aqui.
acompanhem e continuem acompanhando todas as ações de conteúdo da JET. A JET tem essa preocupação em produzir conteúdo, em educar o mercado que ela atua, então, com muita frequência, são organizados webinars, eventos presenciais, vale muito a pena acompanhar todas essas iniciativas, porque elas ajudam você a aumentar a possibilidade de você ter sucesso no e-commerce. O que eu posso dizer para você é o seguinte, dá muito trabalho, as chances de você ter sucesso com base nas estatísticas são pequenas, porque boa parte das empresas no Brasil elas morrem, mas o que a gente pode compartilhar com vocês é o seguinte, se vocês fizerem as coisas certas e se vocês forem apaixonados por cada vez mais adquirirem conhecimento, essa chance vai aumentando. O que a gente percebe é que o índice de lojas que morrem ou que deixam de existir no primeiro ano, ele é grande, mas quando você vai entender os motivos que o fizeram tomar essa decisão ou que fizeram com que essa loja deixasse de existir, a maioria das vezes são baseados em não conhecimento, em falta de conhecimento. Saiu uma pesquisa do Sebrae que 30% das lojas, dos lojistas que deixam de ter uma operação de e-commerce, que desistem da operação de e-commerce, eles desistiram por falta de conhecimento. Então, se você for um cara apaixonado por conhecimento, se você tiver esse desejo sempre de estar melhorando, de performando melhor, de entendendo cada detalhe, de adquirindo experiência com outros profissionais, com outros lojistas, eu tenho certeza que essa sua chance vai ser muito grande de você ter uma operação saudável e de você conseguir obter sucesso com e-commerce. Beleza? Conta comigo e conta com a JET. E é isso, obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado, Bruna, Camille, Daniel, Denner, Lucas, o próprio Joel também que comentou aqui. Obrigado mesmo por vocês estarem aqui. Até o próximo webinar. Valeu!